Um fazendeiro libertou uma onça presa no arame farpado. Ele a encontrou presa no arame, como os olhos selvagens, pedindo socorro. O coração do fazendeiro dizia para fugir, mas ele foi em frente. Cortou o fio, um a um, sentindo a respiração quente no rosto. Quando o último pedaço se soltou, ela não correu. Apenas o olhou e rugiu. O fazendeiro estava consertando a cerca de sua propriedade quando ouviu um rugido de desespero que fez seu sangue gelar. Seguindo o som agonizante, deparou-se com uma cena de partir o coração. Uma onça pintada adulta, completamente enroscada em arames farpados, sangrando e lutando pela vida. O que aconteceu nos minutos seguintes desafiou todos os instintos de sobrevivência e se tornaria uma das histórias mais impressionantes sobre coragem humana e gratidão animal já registradas no interior do Mato Grosso do Sul, porque aquele momento de decisão impossível, aquela escolha entre virar as costas para a própria segurança ou arriscar tudo para salvar o predador mais temido do continente, mudaria para sempre a vida de ambos, de maneiras que ninguém poderia prever. E o que veio depois, semanas mais tarde, quando aquela mesma fera retornou às proximidades da fazenda, provaria que existe algo muito mais profundo e misterioso na relação entre humanos e animais selvagens do que a ciência consegue explicar. Mas para entender completamente como um homem de 62 anos teve a coragem de se aproximar de uma máquina de matar de 110 quilos em puro pânico e dor, precisamos conhecer quem era esse fazendeiro improvável, o que o levou até aquele momento decisivo e por que sua escolha naquele dia acabaria salvando não apenas a vida da onça, mas potencialmente a sua própria. A história começa 3 meses antes daquele encontro fatídico. Seu Benedito Almeida tinha 62 anos e havia dedicado toda a sua vida adulta à terra. Vivia em uma fazenda de tamanho mediano, no interior de Mato Grosso do Sul, a aproximadamente 2 horas de carro da cidade de Corumbá, numa região onde o Pantanal encontra o Cerrado, criando um mosaico de paisagens selvagens e exuberantes. Diferente de muitos fazendeiros da região que focavam apenas na criação extensiva de gado, Benedito sempre teve uma relação diferente com a natureza ao seu redor. Desde jovem, quando herdou aquelas terras de seu avô, ele mantinha porções significativas da propriedade intocadas, verdadeiros santuários onde a fauna nativa podia transitar livremente. Seus vizinhos achavam aquilo um desperdício completo de potencial produtivo, terra boa sendo deixada para os bichos quando poderia estar gerando lucro. Mas Benedito sempre teve uma filosofia própria sobre o equilíbrio necessário entre o homem e a natureza. Ele dizia que a terra não era propriedade dele, mas sim uma responsabilidade temporária, algo que precisava ser preservado e passado adiante em condições melhores do que recebeu. Era um homem de estatura mediana, pele bronzeada pelo sol implacável do centro-oeste, cabelos grisalhos sempre cobertos por um chapéu de palha surrado que usava desde os 30 e poucos anos. Suas mãos eram grandes e calejadas, marcadas por décadas de trabalho duro, mas seus olhos castanhos, claros, tinham uma gentileza que contrastava com a aparência rústica. Vestia sempre camisas de manga comprida para se proteger do sol, calças jeans resistentes e botas de couro que já haviam pisado em cada canto daquelas terras. Benedito não era casado, nunca havia sido. Tinha uma irmã que morava em Campo Grande e alguns sobrinhos que ocasionalmente visitavam a fazenda durante as férias escolares, mas na maior parte do tempo vivia sozinho, acompanhado apenas por 2 cachorros mestiços que o seguiam para todo lado, e algumas galinhas que ciscavam livremente pelo terreiro. Sua rotina era marcada pela consistência e pelo respeito aos ciclos naturais. Acordava invariavelmente antes do amanhecer, preparava seu café forte e amargo em uma velha cafeteira esmaltada e saía para verificar o gado, consertar cercas, limpar os bebedouros e realizar as 1001 tarefas que uma propriedade rural demanda diariamente.
Mas, ao contrário de outros fazendeiros, Benedito sempre reservava algumas horas da tarde para simplesmente observar. Sentava-se em sua varanda de madeira desgastada, com um copo de tererê gelado nas mãos, e ficava olhando os pássaros, os pequenos mamíferos, as mudanças sutis na vegetação. Conhecia aquela terra como poucos. Sabia quando as araras azuis passariam voando em formação, onde as capivaras se reuniam ao entardecer, em que árvores os tucanos faziam seus ninhos. E sabia também que onças pintadas transitavam regularmente por sua propriedade. Havia encontrado pegadas incontáveis vezes ao longo dos anos, enormes marcas de patas que não deixavam dúvida sobre que tipo de criatura majestosa caminhava por ali durante a noite. Ocasionalmente, nas madrugadas mais silenciosas, conseguia ouvir os rugidos distantes ecoando pela escuridão, um som que era simultaneamente aterrorizante e belo, um lembrete de que aquelas terras ainda pertenciam, em sua essência mais profunda, aos verdadeiros donos da natureza selvagem. A região onde a fazenda de Benedito se localizava era conhecida por sua biodiversidade impressionante. O Pantanal sul-mato-grossense é considerado uma das maiores planícies alagáveis do planeta, um ecossistema único que abriga uma concentração extraordinária de vida selvagem. Durante a estação das cheias, enormes extensões de terra ficavam submersas, transformando a paisagem em um labirinto aquático, onde jacarés, capivaras e ariranhas proliferavam. Na época da seca, a vegetação explodia em tons de verde vibrante e os animais se concentravam ao redor das fontes de água remanescentes, criando cenários dignos de documentários da National Geographic. Era também um dos últimos redutos onde as onças pintadas ainda conseguiam manter populações relativamente saudáveis. Embora constantemente ameaçadas pela expansão agrícola, caça ilegal e conflitos com fazendeiros que viam os grandes felinos apenas como ameaça ao gado. Benedito tinha uma visão completamente diferente. Para ele, a presença das onças era um indicador de que o ecossistema estava funcionando corretamente, um sinal de saúde ambiental. Nunca havia perdido uma única cabeça de gado para ataques de onça em todos aqueles anos. Provavelmente porque mantinha áreas suficientes com presas naturais, veados, queixadas, capivaras, de forma que os felinos não precisavam se arriscar atacando o rebanho. Seus vizinhos não compartilhavam essa filosofia. Muitos deles viam as onças como pragas que precisavam ser eliminadas, e não eram raros os relatos de animais sendo caçados ilegalmente, envenenados ou capturados em armadilhas cruéis. Benedito sempre se opôs vocalmente a essas práticas, chegando a ter discussões acaloradas em reuniões da Associação de Produtores Rurais, mas sabia que era uma voz minoritária lutando contra uma mentalidade profundamente enraizada. O que ele não imaginava era que, em breve, teria a oportunidade de provar, de forma dramática e inequívoca, que sua visão sobre a coexistência entre humanos e fauna selvagem não era apenas idealismo ingênuo, mas uma verdade profunda sobre a capacidade dos animais de reconhecer bondade e retribuir lealdade. Era uma quinta-feira de manhã, início de setembro, quando tudo começou a se desenrolar. Benedito havia acordado mais cedo que o normal porque planejava consertar um trecho extenso de cerca nos limites sudoeste de sua propriedade, uma área que fazia divisa com uma reserva ambiental particular. A cerca estava velha, com vários mourões apodrecidos e arames frouxos que precisavam ser substituídos. Carregou suas ferramentas no velho Jeep Toyota, colocou água fresca em uma garrafa térmica, pegou algumas bananas e pães que serviriam de lanche e partiu pela estrada de terra irregular que cortava a fazenda. Os cachorros corriam alegremente ao lado do veículo, latindo ocasionalmente para as aves que levantavam voo assustadas. O sol já começava a esquentar quando chegou ao local do trabalho, prometendo mais um dia escaldante típico daquela época do ano.
Começou o trabalho metódico de arrancar os mourões velhos, cavar novos buracos com a cavadeira, posicionar os mourões novos de aroeira tratada e esticar os arames farpados com a tensão adequada. Era um trabalho fisicamente exigente, que fazia suas costas doerem e suas mãos ficarem ainda mais calejadas, mas havia algo de meditativo naquele tipo de labor. Algo que acalmava sua mente e o conectava com a terra de forma visceral. Estava terminando de fixar um mourão quando ouviu, vindo da mata densa que ficava a uns 200 metros de distância, um som que imediatamente captou toda a sua atenção. Era um rugido, mas não era um rugido comum de território ou acasalamento. Era um som carregado de angústia, de desespero, de dor profunda. Seu coração disparou instantaneamente. Largou o martelo que segurava e ficou completamente imóvel, todos os seus sentidos aguçados, tentando identificar exatamente de onde vinha o som e o que poderia estar causando aquela agonia evidente. O rugido veio novamente, mais fraco dessa vez, quase um lamento. Benedito não hesitou. Pegou apenas uma faca de serviço que sempre carregava no cinto. Deixou as outras ferramentas onde estavam e começou a se mover cuidadosamente na direção do som. Os cachorros, que inicialmente tentaram segui-lo, pararam abruptamente quando perceberam para onde ele ia, recusando-se a avançar mais, seus pelos eriçados e corpos tremendo de medo instintivo. "Fiquem aí!" ordenou Benedito em voz baixa, e os animais obedeceram prontamente, observando ansiosamente enquanto seu dono desaparecia entre as árvores e arbustos. A vegetação ficava mais densa a cada passo. Galhos secos estalavam sob suas botas, cipós se enroscavam em suas roupas, espinhos arranhavam seus braços. Mas ele continuou avançando, guiado por aquele som de sofrimento que se tornava mais claro e definido quanto mais se aproximava. Então, ao contornar um aglomerado de espinhos, viu a cena que faria seu estômago se revirar. Ali, enroscada em uma confusão caótica de arames farpados que claramente haviam sido descartados ilegalmente na mata, provavelmente por algum fazendeiro vizinho sem escrúpulos, estava uma onça pintada adulta. E não era um animal pequeno. Era uma fêmea magnífica, devia pesar facilmente uns 110 quilos, com uma pelagem dourada brilhante, coberta por rosetas negras perfeitamente desenhadas. Mas sua beleza majestosa estava completamente destruída pelo horror da situação. Os arames haviam se enrolado ao redor de suas patas traseiras, seu abdômen e parte do pescoço. Quanto mais ela lutava para se libertar, mais os arames se apertavam, cortando profundamente sua carne. Havia sangue por toda parte, manchando seu pelo pingando no solo, criando pequenas poças na terra seca. Seus olhos dourados estavam arregalados de terror e dor, seu focinho coberto de espuma, suas garras cravadas no chão em uma tentativa desesperada de encontrar alguma forma de se libertar. Quando ela percebeu a presença de Benedito, rosnou ameaçadoramente. Um som gutural que ecoou pela floresta e fez cada pelo do corpo do fazendeiro se arrepiar. Por um momento que pareceu se estender por uma eternidade, homem e fera se encararam. Benedito sabia, com absoluta certeza, que estava diante de uma das situações mais perigosas que já havia enfrentado em toda a sua vida. Aquela onça era capaz de matá-lo com um único golpe de suas patas poderosas, de esmagar seu crânio com suas mandíbulas incrivelmente fortes. Estava ferida, aterrorizada, em pânico. Atacaria instintivamente qualquer coisa que se aproximasse, interpretando como ameaça adicional. O correto, o sensato, o que qualquer pessoa com um mínimo de instinto de autopreservação faria, seria recuar lentamente, voltar para a fazenda, ligar para o IBAMA ou para alguma organização de resgate de fauna e deixar que profissionais equipados lidassem com a situação. Mas mesmo enquanto esses pensamentos racionais atravessavam sua mente, Benedito sabia que não faria isso.
porque olhando para aqueles olhos cheios de terror e sofrimento, ele via algo além de um predador selvagem. Via uma criatura magnífica que estava morrendo lentamente da forma mais torturante possível, que não tinha culpa nenhuma por estar naquela situação horrível, que havia caído em uma armadilha criada pela negligência humana. E sabia, com a mesma certeza absoluta com que sabia seu próprio nome, que se fosse embora buscar ajuda, ela não sobreviveria. Já estava fraca demais pela perda de sangue, pelo estresse extremo, pela desidratação. Cada minuto que passasse reduziria suas chances. Precisava agir agora, imediatamente, mesmo que isso significasse colocar sua própria vida em risco mortal. "Tá tudo bem, menina?" Começou a falar em voz baixa e suave, embora suas mãos tremessem visivelmente. "Eu sei que você tá com medo, eu sei que tá doendo muito, mas eu vim aqui para te ajudar, não para te machucar mais ainda. Precisa confiar em mim só um pouquinho, só o suficiente para eu te tirar daí." A onça rosnou novamente, mais fraco dessa vez, seus olhos nunca deixando de fixar cada movimento do fazendeiro. Benedito começou a se aproximar, milímetro por milímetro, cada passo calculado e deliberado. Mantinha contato visual constante, continuava falando em tom reconfortante, embora não tivesse certeza se isso fazia diferença alguma para o animal. "Isso, calma, calma. Vai doer um pouco quando eu começar a tirar esses arames, mas depois vai passar, você vai ficar livre novamente." Quando estava a aproximadamente 3 metros de distância, a onça fez uma tentativa fraca de atacá-lo, estendendo suas patas dianteiras, as únicas que ainda tinham alguma mobilidade, e tentando dar uma patada no ar. Mas estava tão fraca e tão firmemente presa que o movimento foi patético, terminando em mais um lamento de dor quando os arames cortaram ainda mais fundo em sua carne. Benedito congelou. Esperou ela se acalmar e então deu mais um passo. Estava tão perto agora que podia sentir o cheiro forte e almiscarado do animal. Podia ver cada detalhe de suas presas amareladas. Podia ouvir sua respiração ofegante e irregular. Sua própria respiração estava acelerada, seu coração batendo tão forte que sentia as pulsações nas têmporas. Sabia que estava num ponto sem retorno. Se a onça decidisse atacar agora, não teria chance nenhuma de se defender ou fugir. Estava completamente à mercê da criatura. Ajoelhou-se lentamente ao lado do corpo ensanguentado do animal, e a onça, surpreendentemente, não reagiu. Apenas o observou com aqueles olhos dourados que pareciam tentar entender suas intenções. "Vou começar agora, tá bem? Vai doer, mas vai ser rápido." Começou pelo pescoço, onde os arames estavam mais apertados e representavam o maior perigo imediato de estrangulamento. Com dedos trêmulos, mas surpreendentemente firmes, começou a desenrolar cuidadosamente o arame farpado, tomando extremo cuidado para não causar mais danos, mas sabendo que era impossível fazer isso completamente sem dor. A onça gemeu baixinho, um som que partiu o coração de Benedito, mas não tentou atacá-lo. Era como se, em algum nível profundo e inexplicável, ela compreendesse que ele estava tentando ajudá-la. Os minutos que se seguiram foram os mais intensos e aterrorizantes da vida de Benedito. Trabalhava meticulosamente, desenrolando cada volta de arame, libertando cada pedaço de carne dilacerada, limpando suavemente o sangue com pedaços de sua própria camisa, que rasgou para usar como pano. A onça permanecia surpreendentemente quieta, apenas tremendo ocasionalmente e soltando pequenos gemidos quando a dor se tornava particularmente aguda. Em vários momentos, Benedito teve que usar sua faca para cortar trechos de arame, que estavam tão profundamente cravados na carne que desenrolar seria impossível. Cada corte fazia o animal se contrair, mas ela não atacou, não rosnou ameaçadoramente. Simplesmente suportava,
seus olhos fixos no rosto do fazendeiro com uma intensidade que era quase humana em sua complexidade. Quando finalmente conseguiu remover o último pedaço de arame farpado das patas traseiras, Benedito recuou rapidamente, dando espaço para o animal. Estava coberto de sangue, exausto física e emocionalmente, tremendo da cabeça aos pés pela descarga de adrenalina. A onça ficou deitada por um longo momento, como se não acreditasse que estava finalmente livre. Então, lentamente, dolorosamente, começou a se levantar. Suas patas traseiras mal conseguiam suportar seu peso. Os ferimentos eram profundos e certamente levariam semanas para sarar completamente, mas ela estava livre. Virou sua cabeça enorme na direção de Benedito e, por um momento absolutamente surreal, homem e fera se encararam novamente. Não havia mais medo naqueles olhos dourados, não havia mais pânico. Havia algo diferente, algo que Benedito nunca esperaria ver no olhar de um predador selvagem. Havia reconhecimento, talvez até gratidão. Então, a onça virou-se lentamente e começou a mancar na direção da mata mais densa, desaparecendo entre as sombras verdes como um fantasma dourado. Benedito permaneceu ajoelhado no chão por vários minutos depois que ela partiu, incapaz de se mover, processando mentalmente o que havia acabado de acontecer. Suas mãos ainda tremiam violentamente, seu coração ainda batia descompassado. Tinha ferimentos superficiais nos braços, onde os arames o haviam arranhado durante o resgate, mas nem sentira na hora. Olhou para o emaranhado de arames ensanguentados no chão, para as pegadas manchadas de sangue levando para a mata, e sentiu as lágrimas começarem a rolar por seu rosto curtido pelo sol. Agora, antes de continuar com o resto dessa história absolutamente incrível, quero fazer uma coisa diferente com você que está aí assistindo. Se você já teve um momento na vida onde precisou escolher entre sua segurança e fazer a coisa certa, mesmo que perigosa, conta pra gente aqui nos comentários. Não precisa ter sido com um animal, pode ser qualquer situação onde você teve que ser mais corajoso do que achava que conseguia ser. Quero conhecer sua história, quero saber que momento foi esse que te definiu. E já que estamos falando de coragem e escolhas difíceis, me faz um favor, se inscreve no canal agora. Porque a gente precisa de mais pessoas que acreditam que vale a pena fazer o certo, mesmo quando é assustador, mesmo quando é difícil. Ativa esse sininho aí também, porque tem muitas histórias reais de coragem vindo por aí que você não vai querer perder. Mas agora volta comigo pro Benedito, porque o que aconteceu nas semanas seguintes vai fazer você entender por que essa história é tão especial. Benedito voltou para a fazenda naquele dia completamente transformado. Não conseguia parar de pensar na onça. Se perguntava constantemente se ela sobreviveria aos ferimentos, se conseguiria caçar enquanto se recuperava, se haveria infecção nos cortes profundos. Nos dias seguintes, voltou várias vezes ao local onde havia feito o resgate, procurando sinais de sangue fresco que indicariam que os ferimentos não estavam sarando, ou pior, sinais de que ela havia morrido por ali. Mas não encontrou nada conclusivo. Havia pegadas que pareciam ser dela, indicando que estava se movimentando pela área, mas eram impossíveis de seguir na mata densa. Contou a história para sua irmã durante uma ligação telefônica semanal, e ela ficou horrorizada, insistindo que ele deveria ter chamado as autoridades, que poderia ter sido morto, que foi imprudente e irresponsável. Benedito apenas riu e disse que faria exatamente a mesma coisa se tivesse que fazer de novo. Não contou para nenhum de seus vizinhos. Sabia que a maioria deles não entenderia, que alguns poderiam até sair caçando a onça ferida, vendo-a como presa fácil. Então guardou a experiência para si mesmo, como um segredo precioso que dividia apenas com a floresta silenciosa. As semanas foram passando.
Benedito voltou à sua rotina normal de trabalho na fazenda, mas havia uma mudança sutil nele. Ficava mais tempo observando a mata, especialmente ao entardecer, quando as onças geralmente se tornavam mais ativas. Prestava atenção em cada som diferente, cada movimento nas sombras. Seus cachorros também pareciam mais alertas, ocasionalmente latindo na direção da floresta durante a noite, seus pelos se eriçando como se sentissem a presença de algo grande e poderoso por perto. Aproximadamente 5 semanas após o resgate, numa noite de lua cheia que banhava a fazenda em luz prateada e etérea, Benedito estava sentado em sua varanda, tomando um café depois do jantar, quando sentiu que estava sendo observado. Era uma sensação primitiva, visceral, o tipo de alerta ancestral que os humanos desenvolveram durante milênios, vivendo como presas potenciais. O pelo de sua nuca se arrepiou, e ele lentamente virou a cabeça na direção da sensação. Ali, na borda do terreiro iluminado pela luz da lua, parcialmente escondida pelas sombras das árvores, estava a onça. Benedito reconheceu-a instantaneamente, mesmo à distância. Era a mesma fêmea que havia resgatado, não tinha dúvida nenhuma. Seu porte inconfundível, o padrão específico de suas rosetas e, principalmente, as cicatrizes ainda visíveis, onde os arames haviam cortado sua carne, marcas que provavelmente carregaria pelo resto da vida. Ela estava parada, completamente imóvel, apenas observando-o com aqueles olhos dourados que brilhavam como moedas de ouro à luz da lua. Benedito ficou congelado, sua caneca de café a meio caminho dos lábios. Os cachorros, que estavam deitados aos seus pés, se levantaram lentamente, mas surpreendentemente não latiram. Apenas ficaram ali, tensos e atentos, mas sem demonstrar a agressividade que normalmente mostrariam diante de um predador. Era como se eles também reconhecessem que aquela não era uma ameaça comum, que havia algo diferente naquele encontro. Homem e fera permaneceram assim por vários minutos, apenas se olhando através da noite iluminada pela lua. Não havia ameaça na postura da onça, nenhuma preparação para ataque. Ela simplesmente estava ali, observando, como se quisesse que ele soubesse que havia sobrevivido, que estava bem, que não havia esquecido. Então, tão silenciosamente quanto havia aparecido, ela se virou e desapareceu de volta nas sombras da mata, deixando Benedito sozinho, com seus pensamentos turbulentos e seu coração acelerado. "Você voltou!" sussurrou ele para a noite vazia. "Veio me mostrar que está viva." Sorriu largamente, sentindo uma emoção profunda que não conseguia nomear completamente. Não era apenas alívio por saber que ela havia sobrevivido. Era algo mais. Uma conexão inexplicável que havia se formado entre eles naquele momento de vulnerabilidade compartilhada na floresta. As visitas se repetiram. Não eram frequentes, talvez uma vez a cada 2 ou 3 semanas, mas aconteciam com regularidade suficiente para que Benedito começasse a esperar por elas. A onça nunca se aproximava mais do que ficara naquela primeira noite. Sempre mantinha uma distância segura e respeitosa, mas sua presença era inconfundível. Às vezes, ela aparecia ao amanhecer, outras vezes ao crepúsculo. Ficava ali por alguns minutos preciosos, apenas observando, e então partia silenciosamente. Benedito começou a pensar nela como uma guardiã silenciosa de sua propriedade. Uma presença majestosa que havia escolhido manter uma conexão com o homem que a havia salvado. Então veio o dia que testaria verdadeiramente a natureza daquela conexão misteriosa. Era uma tarde de dezembro, o calor era absolutamente sufocante, o tipo de calor úmido e pesado que torna difícil até respirar direito. Benedito estava no pasto mais distante da casa, verificando uma vaca prenha que estava próxima de parir e parecia estar tendo dificuldades. Estava tão concentrado, examinando o animal, que não percebeu a aproximação até que foi tarde demais. De repente ouviu um som que fez seu sangue gelar, o chocalho inconfundível de uma cascavel, e era alto,
muito alto, indicando que a cobra era grande e estava perigosamente perto. Virou a cabeça lentamente e viu, a menos de 2 metros de distância, enrolada em posição de ataque ao lado de um cupinzeiro, uma cascavel enorme, provavelmente com mais de 1,5 metros de comprimento, sua cauda vibrando furiosamente, sua cabeça triangular levantada e pronta para o bote mortal. Benedito estava em uma posição terrível. Se tentasse se mover rapidamente, a cobra atacaria com certeza. Se ficasse parado, eventualmente ela atacaria de qualquer forma. E estava longe demais da casa para gritar por ajuda, mesmo que houvesse alguém lá para ouvi-lo. Seu coração disparou. Suor frio escorreu por suas costas, apesar do calor escaldante. Ia morrer ali, sozinho no pasto, mordido por uma das cobras mais venenosas do Brasil, com 0 chance de receber tratamento a tempo. Fechou os olhos por um instante, fazendo uma oração rápida. Foi então que ouviu o rugido. Não era um rugido de ameaça territorial ou de caçada. Era algo completamente diferente. Um som que carregava urgência e algo que quase poderia ser descrito como preocupação. Seus olhos se abriram a tempo de ver uma sombra dourada explodir da mata próxima, movendo-se com velocidade impossível de acompanhar. A onça, sua onça, a fêmea que ele havia salvado, estava correndo diretamente em sua direção. Por uma fração de segundo aterrorizante, Benedito pensou que ela vinha atacá-lo, que todos aqueles meses de conexão silenciosa haviam sido ilusão. E agora, seu instinto predatório tinha finalmente prevalecido. Mas então, ela passou por ele como um borrão dourado e negro, tão perto que ele sentiu o deslocamento de ar. E seu alvo não era ele. Era a cascavel. O que aconteceu nos segundos seguintes foi tão rápido que Benedito mal conseguiu processar. A onça, com uma precisão cirúrgica nascida de milhões de anos de evolução como predador supremo, atacou a serpente no momento exato em que ela desviava sua atenção de Benedito para a nova ameaça. Sua pata enorme e poderosa desceu como um martelo, esmagando a cabeça da cascavel contra o chão duro antes que ela pudesse reagir. O chocalho parou instantaneamente. A cobra se contorceu violentamente por alguns segundos em espasmos de morte e então ficou imóvel. A onça ficou parada sobre a cobra morta por um momento, respirando pesadamente, e então virou sua cabeça para olhar Benedito. Seus olhos dourados o encararam com uma intensidade que era quase humana. E naquele momento, naquele olhar compartilhado, Benedito entendeu com absoluta clareza que não havia sido coincidência. Ela não estava apenas passando por ali. Ela havia vindo especificamente porque ele estava em perigo, porque de alguma forma havia detectado a ameaça. Havia retribuído o favor que ele lhe fizera meses atrás na floresta. Havia salvado sua vida exatamente como ele havia salvado a dela. As lágrimas começaram a rolar livremente pelo rosto de Benedito. Não eram lágrimas de medo ou alívio, embora sentisse ambos intensamente. Eram lágrimas de pura emoção avassaladora, diante da comprovação de algo que sempre acreditara, mas nunca tinha visto demonstrado tão claramente. Os animais não são apenas máquinas biológicas operando puramente por instinto. São capazes de gratidão, de lealdade, de formar conexões que transcendem as barreiras entre espécies. Você salvou minha vida, disse ele, sua voz embargada. Ficamos quites agora. A onça olhou para ele por mais um longo momento, então se virou graciosamente e começou a caminhar de volta para a mata. Mas desta vez, diferente de todas as outras vezes, ela parou na borda da floresta. Olhou para trás uma última vez e Benedito poderia jurar que viu algo parecido com satisfação em seus olhos dourados. Então ela desapareceu entre as árvores e Benedito ficou sozinho no pasto, seu coração ainda batendo descompassado, olhando para a cascavel morta aos seus pés. A história de Benedito e da onça que ele salvou não terminou naquele dia dramático no pasto. Na verdade, aquele foi apenas o começo de algo ainda mais extraordinário. Nas semanas e meses que se seguiram, a presença da onça em sua propriedade se tornou mais constante, mais perceptível.
Benedito frequentemente encontrava pegadas frescas ao redor da casa, especialmente perto do curral onde mantinha o gado. Inicialmente, isso o preocupou, temendo que ela pudesse atacar os animais, mas rapidamente percebeu que estava acontecendo exatamente o oposto. Nenhum predador, nem onças menores, nem sussuaranas, nem lobos-guará se aproximava mais de seu rebanho. Era como se ela tivesse estabelecido aquele território como seu, e por extensão estava protegendo tudo que havia ali dentro. Os outros fazendeiros da região começaram a notar algo estranho. Enquanto eles continuavam perdendo gado ocasionalmente para ataques de predadores, Benedito não havia perdido uma única cabeça. Alguns vieram perguntar qual era seu segredo, que tipo de cerca especial estava usando, se tinha instalado algum sistema de iluminação ou alarme. Benedito apenas sorria e dizia que respeitava a natureza, e a natureza retribuía o respeito. Não contava a verdade completa porque sabia que não acreditariam, que achariam que estava mentindo ou delirando. Como poderia explicar que tinha uma onça pintada selvagem agindo como guardiã de sua propriedade? Como poderia fazer alguém entender a conexão inexplicável que havia se formado entre eles? Então guardava aquele segredo precioso para si mesmo, compartilhando apenas com as estrelas durante as noites em que sentava na varanda, sabendo que ela estava por ali, em algum lugar nas sombras, velando. Houve um incidente particularmente revelador cerca de 8 meses depois do resgate da Cascavel. 3 homens apareceram na propriedade de Benedito tarde da noite, numa noite sem lua, escura como breu. Eram caçadores ilegais, o tipo que invadia terras privadas em busca de animais selvagens para vender no mercado negro, peles, filhotes ou simplesmente pelo prazer sádico da caça. Benedito acordou com o som de seus cachorros latindo freneticamente, um tipo de latido que ele nunca tinha ouvido antes, carregado de terror genuíno. Levantou-se rapidamente, acendeu a lamparina, pegou sua velha espingarda que mantinha mais para assustar do que para usar de verdade e saiu para a varanda. Podia ver as lanternas dos homens se movendo pelo pasto, ouvir suas vozes grosseiras e embriagadas. "Tem alguém aí?" gritou Benedito, sua voz saindo mais firme do que se sentia. "Essa é propriedade privada, vocês estão invadindo." Os homens riram, um som desagradável e ameaçador. "Relaxa, velho!" gritou um deles de volta. "Só estamos procurando uns bichos. Não vamos mexer com você se não se meter." Benedito sentiu o medo apertar seu estômago. Eram 3 homens visivelmente mais jovens e mais fortes do que ele, provavelmente armados, certamente sem escrúpulos. Se decidissem fazer algo além de caçar, ele estaria em sérios problemas. Estava prestes a recuar para dentro da casa e trancar a porta, quando ouviu aquele som que conhecia tão bem. Um rugido profundo, retumbante, carregado de ameaça pura e não diluída. Os homens congelaram instantaneamente. Suas lanternas começaram a se mover freneticamente, varrendo a escuridão ao redor. Que porra foi essa? Ouviu um deles gritar, o medo evidente em sua voz. O rugido veio novamente, mais alto, mais próximo, vindo de várias direções ao mesmo tempo, um truque acústico que a onça usava para parecer maior e mais ameaçadora. Os homens entraram em pânico completo. Benedito podia ver suas lanternas se movendo erraticamente enquanto corriam tropeçando de volta para onde haviam deixado seu veículo. Ouviu o motor ligar apressadamente, pneus derrapando na terra solta, e então o som foi se distanciando até desaparecer completamente na noite. Silêncio voltou a reinar sobre a fazenda. Benedito permaneceu na varanda, seu coração ainda acelerado, quando viu a silhueta familiar emergir das sombras. A onça se aproximou mais do que nunca antes, parando a apenas uns 10 metros da casa. Mesmo na escuridão, ele podia ver seus olhos brilhando, podia sentir o poder que emanava daquela criatura magnífica. "Você os espantou",
disse Benedito suavemente, baixando a espingarda que nem tinha chegado a apontar para ninguém. Me protegeu de novo. A onça ficou ali por um longo momento e então fez algo que deixou Benedito completamente sem palavras. Ela se deitou, ali mesmo, no terreiro de sua casa, como um gato doméstico gigante, suas patas dianteiras estendidas, sua cabeça erguida, mas relaxada. Ficou assim por talvez 15 ou 20 minutos, apenas descansando ali, e Benedito entendeu que era uma demonstração de confiança absoluta, de que ela não o via como ameaça, que o considerava parte de seu grupo, de sua família improvisada. Quando finalmente se levantou e partiu, Benedito entrou em casa e chorou como uma criança, sobrepujado pela emoção avassaladora de ter sido escolhido por aquela criatura selvagem como alguém digno de proteção e companhia. Os anos foram passando e a conexão entre Benedito e a onça apenas se aprofundava. Ele nunca tentou domesticá-la, nunca tentou alimentá-la ou tocá-la. Respeitava profundamente sua natureza selvagem. Entendia que ela era, e sempre seria, uma criatura livre que escolhia estar ali por vontade própria, não por dependência. Ocasionalmente, via evidências de que ela havia caçado em sua propriedade restos de veados ou capivaras, mas ela sempre tinha o cuidado de fazer isso longe do rebanho. Como se compreendesse a distinção entre presa selvagem e animais que pertenciam a Benedito. Ele começou a perceber também que ela provavelmente havia tido filhotes em algum momento, porque ocasionalmente via pegadas menores acompanhando as dela, embora nunca tivesse visto os filhotes diretamente. A ideia de que estava ajudando a proteger não apenas uma onça, mas potencialmente uma nova geração delas, enchia seu coração de uma alegria profunda e significativa. Seus vizinhos continuavam matando onças, colocando armadilhas, envenenando carcaças, vendo os grandes felinos apenas como ameaças a serem eliminadas. Mas na propriedade de Benedito, eles encontravam refúgio, um lugar onde podiam existir sem medo de retaliação humana. Alguns anos depois do resgate inicial, quando Benedito já estava com 66 anos, recebeu uma visita inesperada. Eram pesquisadores de uma universidade federal que estavam fazendo um estudo sobre populações de onças pintadas na região. Haviam notado, através de armadilhas fotográficas instaladas em diversas propriedades, que uma fêmea particular, com um padrão específico de rosetas e cicatrizes visíveis, parecia centrar seu território exatamente na fazenda dele. Queriam permissão para instalar câmeras em sua propriedade também, para estudar os padrões de movimento dela. Benedito hesitou inicialmente, preocupado que isso pudesse, de alguma forma, perturbar a onça ou expô-la a perigos, mas os pesquisadores garantiram que as câmeras eram completamente não invasivas, ativadas apenas por movimento, silenciosas e discretas. Ele concordou, mas apenas com a condição de que a localização exata das câmeras e qualquer informação sobre os movimentos da onça fossem mantidos estritamente confidenciais, nunca compartilhados com outros fazendeiros ou caçadores. As imagens capturadas pelas câmeras nos meses seguintes foram absolutamente extraordinárias. Mostravam a onça movendo-se com confiança pela propriedade, às vezes acompanhada por 2 filhotes subadultos, confirmando a suspeita de Benedito. Mas o mais surpreendente foi uma sequência de imagens capturadas durante a madrugada. Mostravam Benedito saindo da casa antes do amanhecer, como fazia todas as manhãs, caminhando para o curral para verificar o gado. E lá, nas imagens subsequentes, podia-se ver claramente a onça seguindo-o a uma distância segura, movendo-se pelas sombras, observando-o enquanto ele fazia seu trabalho matinal. Não estava caçando, não estava ameaçando. Estava simplesmente acompanhando, como um cão de guarda gigante e mortal, certificando-se de que ele estava seguro. Os pesquisadores ficaram completamente incrédulos. Nunca haviam visto nada parecido em todos seus anos estudando grandes felinos.
Onças pintadas eram notoriamente solitárias e evitativas de humanos, especialmente depois de atingir a idade adulta. A ideia de uma onça selvagem, escolhendo deliberadamente permanecer próxima a um humano, protegendo-o ativamente, ia contra tudo que sabiam sobre o comportamento da espécie. Queriam entrevistar Benedito extensivamente, entender como aquilo havia começado. Ele contou a história completa, então, pela primeira vez, para alguém além de sua irmã. Contou sobre encontrar a onça presa nos arames farpados, sobre o resgate arriscado, sobre como ela havia retornado semanas depois, sobre o incidente da cascavel, sobre os caçadores que ela havia espantado. Os pesquisadores ouviram com expressões de crescente espanto e admiração. Um deles, uma mulher jovem especializada em comportamento animal, tinha lágrimas escorrendo por seu rosto quando ele terminou. "O senhor entende o quão raro isso é?" Moela disse com voz emocionada. "O senhor provavelmente tem o vínculo documentado mais forte entre um humano e uma onça pintada selvagem em toda a história científica. Isso é extraordinário, é revolucionário para nossa compreensão sobre a capacidade desses animais de formar conexões incomplexas." Benedito apenas sorriu, seu sorriso gentil, e disse que não precisava de ciência para saber o que seu coração já sabia desde aquele primeiro momento na floresta. Que compaixão gera gratidão, que bondade transcende barreiras entre espécies, que amor é uma linguagem universal que até mesmo os predadores mais ferozes conseguem entender e falar. A história de Benedito e sua onça guardiã acabou sendo publicada em um jornal científico respeitado, naturalmente sem revelar a localização exata de sua fazenda para proteger tanto ele quanto o animal. O artigo gerou interesse internacional, foi destaque em documentários sobre vida selvagem, inspirou conversas sobre novas abordagens para a conservação de grandes predadores baseadas em coexistência ao invés de extermínio. Benedito recebeu convites para dar palestras, para participar de conferências sobre conservação, mas declinou a maioria. Não queria fama, não queria atenção. Queria apenas continuar sua vida simples na fazenda, sabendo que estava fazendo sua pequena parte para proteger uma das criaturas mais magníficas do planeta. Hoje Benedito tem 67 anos. Sua onça ainda visita regularmente. Embora seja visivelmente mais velha, movendo-se um pouco mais devagar, suas cicatrizes do resgate permanentemente marcadas em seu corpo como lembretes físicos daquele dia que mudou ambas as vidas. Ele não sabe quanto tempo ela ainda viverá. Onças em estado selvagem raramente passam dos 15 anos, e ela já deve estar se aproximando dessa idade. Mas não pensa nisso com tristeza. Pensa com gratidão profunda por cada dia adicional que tem o privilégio de compartilhar este mundo com ela. Por cada vez que vê suas pegadas no terreiro, por cada rugido distante que ouve durante a noite lembrando-o que não está sozinho. E sabe que quando ela partir finalmente, seus filhotes provavelmente continuarão usando aquele território. Que o legado de confiança e proteção mútua que eles construíram juntos pode continuar por gerações. Porque ele plantou sementes de algo precioso naquele dia na floresta, quando escolheu a compaixão sobre o medo, quando decidiu que uma vida, mesmo de um predador que poderia matá-lo, valia o risco. E essas sementes cresceram em algo mais belo e significativo do que jamais poderia ter imaginado. E assim chegamos ao final dessa história extraordinária que nos ensina tanto sobre coragem, compaixão e as conexões improváveis que podem transformar vidas completamente. Se você chegou até aqui, se essa jornada de Benedito e sua onça guardiã tocou alguma coisa dentro do seu peito, eu quero te fazer um convite muito especial agora. Não é só sobre apertar o botão de inscrição, embora eu realmente queira que você faça parte dessa comunidade que acredita que o mundo ainda tem espaço para bondade genuína e atos de coragem. É sobre algo maior. É sobre reconhecer que cada um de nós, no nosso dia a dia, enfrenta momentos onde precisamos escolher entre o caminho fácil e o caminho certo,
entre virar as costas ou estender a mão, entre deixar o medo vencer ou deixar a compaixão guiar. Se inscreve no canal, porque aqui a gente celebra essas escolhas difíceis, essas histórias reais de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Ativa o sininho também, porque tem muito mais histórias que vão fazer você acreditar no poder da bondade humana. E agora quero ouvir você. Conta pra gente aqui nos comentários qual foi a lição mais profunda que essa história deixou no seu coração. Você já teve que fazer uma escolha onde precisou ser mais corajoso do que achava possível? Já testemunhou ou viveu algum momento de conexão improvável entre humanos e animais que desafiou tudo que achava que sabia? Compartilhe a sua história com nossa comunidade, porque essas experiências merecem ser contadas, merecem ser celebradas, merecem inspirar outras pessoas. E se esse conteúdo realmente mexeu com você, não guarda só para você não. Manda para aquele amigo que precisa ser lembrado que coragem não é ausência de medo, mas escolher fazer o certo, apesar dele. Compartilha com aquela pessoa que ama animais e acredita que eles são muito mais do que a ciência consegue explicar. Porque histórias como essa precisam ser espalhadas, precisam ser contadas de novo e de novo, especialmente num mundo que às vezes parece ter esquecido o valor da compaixão. No final das contas, a história de Benedito nos lembra que não somos tão diferentes dos animais que consideramos selvagens. Todos precisamos de proteção, todos respondemos à bondade, todos somos capazes de gratidão, lealdade e amor que transcende barreiras. A única diferença é que nós, humanos, temos o privilégio de poder escolher conscientemente ser compassivos, mesmo quando é assustador, mesmo quando é perigoso. E quando fazemos essa escolha, quando estendemos a mão para ajudar mesmo com medo, criamos algo mágico, algo que ecoa muito além do momento, algo que pode mudar o mundo uma vida de cada vez. Obrigado por ter ficado até o final dessa jornada comigo. Nos vemos na próxima história, e quem sabe sua própria história de coragem estará entre elas.